Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel Luiz, eu sou analista em infraestrutura e tecnologia da informação. Meus contatos estão na tela, meu Twitter, meu e-mail, meu site. E esse é mais um vídeo para o portal Cooperate, para o projeto BeExpert. E hoje o assunto é Descubra o Hyper-V Serve 2016. O que é o Hyper-V Serve? O Hyper-V Serve é um produto de virtualização de hardware da Microsoft. Ele permite que você criar e executar uma versão de software de um computador chamado de máquina virtual. Cada máquina virtual atua como um computador completo, executando um sistema operacional e programas. Quando você precisa de recursos de computação, máquinas virtuais vão fornecer mais flexibilidade, ajudam a economizar tempo e dinheiro e são uma maneira mais eficiente de usar o hardware do que apenas executando um sistema operacional no hardware físico. Vantagens de utilizar o Hyper-V. Ele é 100% free. Se você estiver rodando com máquinas Linux, você não precisa licenciar essas máquinas, porque Linux é open source. Se você estiver executando máquinas virtuais com Windows, você precisa ter a licença do Windows. Menos superfície de ataque, menos atualizações que uma versão com interface gráfica, ocupa menos espaço sua instalação e otimizado para virtualização. Gerenciamento remoto através do RSAT, que é a ferramenta de administração do servidor remoto, ou por qualquer outra versão do Windows Server, sendo ele 2012, 2012 R2 e 2016. Aqui estão as funções. Funções você provê para outros computadores na sua rede. Então, o que ele tem de função? File service, é o recurso que ele tem. Hyper-V e serviço de área de trabalho remota. Recursos. Recursos é que o Hyper-V, o servidor de Hyper-V vai utilizar para ele. Então eu posso destacar aqui o backup, que ele possui, cluster de failover, criptografia de unidade de disco, MPIO para fazer múltiplos caminhos, e aqui também se destaca o Windows Defender. Principais novidades. As principais novidades do Hyper-V Server 2016 são a proteção de recursos do host. O que vem a ser isso? Você tem 5 máquinas sendo executadas. Se uma dessas máquinas começar a degradar o host, o que é? A máquina começar a consumir memória demais, processador demais, e ele vê que a máquina virtual está estável, ele vai dar um shutdown nessa máquina, vai salvar ela e vai desligar ela para ela não comprometer as outras máquinas virtuais que estão em execução no host. Então esse é um recurso bastante bacana para o host não travar. Se a máquina virtual estiver degradando, ele desliga essa máquina virtual que está em execução no host. Outro recurso que foi adicionado foi adição adicionar, e remover adaptadores de rede e memória com a máquina virtual em execução. Que vem a ser, eu estou com minha máquina virtual, eu quero adicionar uma nova rede. Você adiciona com a máquina em execução. Eu estou com 2 GB de memória, quero adicionar mais 2. Você adiciona mais memória à máquina virtual com ela em execução. Um outro recurso que foi adicionado é o suporte à criptografia do disco do sistema operacional na geração 1 de máquinas virtuais. Então já é permitido utilizar BitLocker em máquinas virtuais na geração 1. Outro recurso que foi adicionado é o Linux Boot Seguro. É possível fazer boot seguro com Linux. Um outro recurso que está sendo utilizado bastante, que é para fazer laboratórios e fazer testes, é a virtualização alinhada. O que vem a ser? Você tem uma máquina, um host,
E dentro desse host você faz uma máquina virtual e dentro dessa máquina virtual você habilita o Hyper-V e tem outra máquina virtual. Então é uma máquina virtual rodando dentro de outra máquina virtual. Isso é ideal para laboratórios. Um outro recurso de segurança que foi adicionado foi o Windows Defender, que é o antivírus da Microsoft. Isso é ideal para uso em produção, né? Você tem uma proteção contra antivírus. E um outro recurso é o PowerShell direto. O que vem a ser o Direct PowerShell? O PowerShell direto que vem a ser, você não precisa ter rede para você estar acessando recursos da máquina. Pelo PowerShell, você acessa direto a máquina virtual através de comando. Você consegue fazer comandos dentro da máquina virtual utilizando o PowerShell direto. Antigamente você tinha que ter rede, hoje em dia você não necessita mais ter rede para fazer isso. Aqui a gente tem um comparativo, limites da escala do Hyper-V Server 2016. O quanto ele evoluiu, né? De uma versão 2012 R2 para o 2016, e aqui a gente tem um comparativo com o VMware. Pra você ter ideia, para você ver suporte processador lógico físico, o Rush, Hyper-V Server 2016, ele tem 512. Aqui no VMware ele vai até 480. É a memória da máquina virtual, suporte à memória. Antigamente você tinha 1 TB por VM. Do 2016 são 16 terabytes por VM, enquanto que no VMware é só 4 teras. Suporte processador da máquina virtual 64 processadores virtuais por VM. No 2016 são 240. Já no VM é 128. Então, para você ver como é que o Hyper-V, né, o Windows Server 2016, está muito além da VMware. Então, você pode utilizar o Hyper-V em larga escala, que ele suporta bastante processador, bastante memória e por aí vai. Então, ele está à frente da VMware. Vamos aqui aos requisitos, né, de instalação. Um processador 64 bits com tradução de endereço de segundo nível, o SLAT, memória suficiente, pelo menos 4 GB. Você precisa de memória suficiente para o Rush e todas as máquinas virtuais que você deseja executar ao mesmo tempo. Então você tem que ter memória. Suporte à virtualização habilitada na BIOS ou UEFI, que é a nova BIOS, né? Virtualização assistida por hardware, isto é, disponível em processadores que incluem uma opção de virtualização, especificamente como Intel, a virtualização da Intel VT, né? E a AMD é o AMD-V. Prevenção de execução de dados, DIP, imposta por hardware, deve estar disponível e habilitada. Para sistema Intel, é o BitXD. E para o AMD, NX. Hoje, qualquer processador X3 já da linha Intel, né, já suporta virtualização. Então, hoje isso aí é um recurso praticamente básico. E SLAT também. Em qualquer processador aí do mercado. Agora a gente tem os sistemas operacionais Windows Server convidados, suportados no Hyper-V Windows Server 2016. Então, isso aqui são os sistemas, né, que podem ser executados. Aqui estão todas as versões do Windows Server que são suportadas como sistemas operacionais convidados, isso é, você pode executar numa máquina virtual, no Hyper-V e no Hyper-V no Windows Server 2016.
tem lá, a gente tem o 2016, 2012 R2, 2012, 2008 e 2008 R2. Aqui a gente tem a parte de número máximo de processadores, 240, 64 da geração 1, 64, 64, 64 e 8. E aqui são serviços de integração. Aqui já é integrado, aqui já é integrado, e aqui a gente tem que instalar alguns patches para ele poder ter o serviço de integração integrado a ele. Aqui agora a gente já tem os sistemas operacionais Windows Cliente convidados, suportados no Hyper-V e Windows Server 2016, que são temos aqui o Windows 10, né? Windows 8 e o Windows 7 com Safety Pack 1. Então aqui a gente tem que atualizar, aqui já é integrado. Agora a gente tem aqui os sistemas operacionais Linux e FreeBSD convidados, suportados no Hyper-V Windows Server 2016. São muitas versões suportadas, como Debian, Oracle Linux, SUSE, Ubuntu, FreeBSD. Então vou deixar o link na descrição, porque são N sistemas operacionais open source que podem ser executados no Hyper-V Server 2016. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.